Bom dia, pessoal. Quero agradecer imensamente aqui a presença, né, do meu professor, amigo, mestre Guilherme Massara Rocha, que vai nos brindar hoje assim com a fala dele, né, sobre o ilegível na psicanálise. Então, fique à vontade, Gui, a palavra é com você. É, Fique à vontade assim para explorar da forma que você quiser. Já fiz o compartilhamento para você poder ter a possibilidade de realizar as inserções e qualquer coisa que você precisar também, estou por aqui. Muito obrigado. Bom dia, gente. Bom dia, Henrique. Tá, eu queria também agradecer a você pelo convite, tá, para participar desse curso com a turma da UFMT. É, é minha primeira vez aqui, gente, assim, né, com vocês aqui, né, participando diretamente de uma disciplina. Fico muito contente. Sempre é uma alegria para mim também reencontrar o Henrique, né, que é meu parceiro aí assim de tantas jornadas, enfim, né, tantas trajetórias, atividades acadêmicas, enfim. É sempre bom trabalhar com alguém que a gente, né, admira e respeita tanto intelectualmente e por quem a gente tem muito afeto assim também, né, muita amizade. Então é uma felicidade para mim, gente, estar aqui com vocês. Eu pensei em alguns tópicos que têm a ver um pouco com as coisas que eu faço, assim, né? Com as que eu já fiz, com as que eu estou fazendo atualmente, e que pudesse, de alguma forma, se integrar, eu acho que há um pouco do debate que o Henrique provocou um pouco a partir dessa ideia das leituras, enfim, né, assim, dos esquemas e talvez protocolos de leitura e das leituras do fim do mundo, né? É, eu vou passar rapidamente por alguns pontos aqui, assim, né? Trouxe alguns fragmentos de vídeos que eu queria compartilhar com vocês, enfim, para subsidiar um pouco as ideias, né? E os meus interesses atuais de pesquisa, gente, estão muito voltados para essa interface entre a psicanálise e a estética e a arte, né? Fundamentalmente. Desde sempre estiveram, né? Mas eles coexistiram durante muito tempo com outros interesses, enfim, né? Por pesquisas de natureza mais estritamente clínicas, né? E ultimamente eu acho que eu ando fechando um pouco mais esse espectro aí, né? Assim, de tentar efetivamente trabalhar um pouco a partir da experiência estética, mas sempre tendo em vista o paralelismo aí também, enfim, a proximidade, o parentesco, o flerte, né, que eu acho que o Freud e Lacan sempre intuíram entre a psicanálise e a arte, né? Então, assim, algumas experiências me interessam mais particularmente, talvez, assim, aquela que me questiona e me apaixona mais está ligada à poesia e à música, né? E eu trouxe então algumas coisas nesse campo aí para compartilhar com vocês. Eu pensei em começar assim por um autor com o qual eu tenho trabalhado desde alguns anos, né? Assim, eu e o Henrique já tivemos assim breves conversas a respeito dele, trocamos algum material a respeito, né? Que é um escritor francês chamado Christian Prigent. Ele é um escritor, mas ao mesmo tempo ele é um poeta, é um ensaísta, é um acadêmico, né? Assim, alguém que trabalha nessas fronteiras um pouco entre o saber universitário e a arte, né? E particularmente uma coisa que ele chama de performance oral, né? Que é um modo muito específico assim, né, de fazer com a língua, né? É, que me coloca questões em relação assim a estratégias de leitura, modos de abordagem, talvez da relação ao conhecimento, ao saber, enfim, né? E fundamentalmente também ao corpo, né? Então acho que o meu tópico aqui hoje tem a ver um pouco com isso, né? Em que medida o exercício de leitura, né? E se a gente pensa um pouco nessas leituras do fim do mundo, eles poderiam ser pensados também a partir de referências epistemológicas e estéticas, é, nos quais, né, no interior dos quais, assim, as fronteiras entre o corpo e o pensamento, enfim, entre a sensibilidade e a razão, elas são tornadas um pouco mais opacas, assim, também, né, assim, há uma tentativa maior, né, de dar voz ao corpo, literalmente, né. Eu acho que o Prigent é um desses autores, né, e eu começaria, então, por ele, né. Ele fala, assim, que a prática poética é um gesto de efração, né, no corpo da língua. Ela quer quebrar o que ele chama de costuras epidérmico-semânticas, né? Aí ele fala isso assim, a minha aposta é essa, né? Quando isso quebra essas costuras epidérmico-semânticas, o real fulgura, né? Bom, eu acho que essa é uma proposta né, assim, de expressão estética que alcança sua maior, talvez, expressividade no bojo do que ele mesmo chama de performance oral, né? Lendo, então, os extratos dos seus escritos, né?
praticando essa leitura em público, né, assim, de extratos do que ele escreve, ele conduz assim a uma espécie de experiência de contraposição artística, né, entre assim essa chama interior, né, e uma certa sobriedade exterior da verve narrativa. Uma postura corporal estática, que às vezes se interrompe por um movimento muito particular, assim, da mão direita, né, que parece seguir o ritmo de uma certa cadeia de sílabas, né, que serve ao movimento do que ele chama de frase, né, fraseado. A cadência não linear desses exercícios de leitura é acompanhada de suaves movimentos dos pés, que parecem nos lembrar, né, alguns exercícios musicais de temporalização das escalas ou das harmonias. É uma cena bem típica, que talvez todos vocês já testemunharam, né, de um músico que toca batendo os pés, enfim, né, fazendo um movimento corporal como se ele tivesse ali de um modo também envolto com o ritmo, né? Pés, então, que marcam o ritmo, as ordens de desenvolvimento temporal, né, dessa estranha orquestralidade prosódica que é característica das performances orais do Prigent, né? Essa noção, gente, de performance oral, né, assim, ela designa também exercícios de leitura, né, mas ela exige alguns esforços de elucidação. O conceito de estético de performance, né, assim, eu achei interessante também assim pensar, né, nessa ideia por que ele chama isso de performance, né, ao invés de chamar simplesmente, sei lá, de leitura, né, leitura em voz alta, prática de leitura, né, ele mesmo nomeia isso, né. A performance nasce então mais ou menos na década de 50, assim também, né, e ela descreve ações individuais ou coletivas que têm o objetivo de deslocar um pouco, né, assim, o gesto estético de alguns dispositivos e suportes habituais, né? Ela resulta, então, numa certa desmaterialização, né, do objeto estético, né, que serve, então, assim, né, de um certo evanescimento pontual e transitório. Quando a gente vai a uma galeria de arte e vê o registro de uma performance, né, assim, para muitos artistas aquilo já não coincide mais com o objeto estético em si, né, que a performance tem a ver mesmo, assim, com um acontecimento que se dá no presente, né, assim, uma intervenção que se dá ali no espaço do aqui e agora, ainda que ela possa ser registrada e possa ser compartilhada depois, né? A gente poderia lembrar algumas também, assim, né? Tem uma bem famosa, enfim, né? De um artista alemão chamado Joseph Beuys, né? Que passa 3 semanas, assim, né? Numa garagem com numa garagem, não, numa jaula, né? Assim, com um coiote selvagem, né? Assim, interagindo com esse animal, né? Ele gesticula, manipula tecidos, né? Assim, e a performance se chama I Like America and America Likes Me, né? Isso acontece um pouco no período da Guerra Fria, né? Onde ele utiliza um pouco dessa performance como uma forma, talvez, aí também, assim, né? De questionar um pouco, assim, nessa recrudescência, talvez, assim, né? Das aspirações beligerantes que se davam entre países naquele momento. Então, essa performance tensa, né? Do Boys dentro ali da... Obrigado, Henrique, você compartilhou aqui um link aí para a gente ver, né? Então, ele dentro dessa jaula com esse coiote selvagem, mexendo com os tecidos, enfim, né? A performance termina com ele saindo dos Estados Unidos numa ambulância, né? Então, ela tem toda uma carga simbólica, assim, também importante, né? A gente pode pensar também na Marina Abramovic, né? Assim, ou no Lai, né? Que era o parceiro de performance dela, né? Perfeitamente, frequentemente nus, né? Assim, utilizando do corpo para performar movimentos repetitivos, interações, até o esgotamento físico, né? Ou talvez no artista brasileiro Flávio de Carvalho, né, que era um cara que tinha uma certa proximidade com a psicanálise e que na década de 40 faz uma performance bem famosa assim também, né, que ele segue na direção contrária de uma procissão da Semana Santa, né, de uma procissão da Paixão de Cristo, sem tirar o chapéu, né, e, e esse ato é interpretado, então, pelos fiéis como um ato herético, assim, também, né? Então, assim, ele sofre vários tipos de manifestações e até mesmo de agressões ao longo dessa performance, né? Mas justamente questionando um pouco, talvez, assim, né? Alguma coisa relativa ao modo como as massas se enlaçam em torno de ideais e propósitos comuns, né? Bom, nesse tipo de performance, o que é uma coisa interessante de pensar é o seu apelo político, né? Que é colocado, às vezes, em prática através de ironias bem sutis, né? E alguns protocolos de cena, né? Assim, cenográficos, que colocam muito diretamente em cena o corpo, né? A nudez, a violência, o comportamento profano, né? Bom,
A gente poderia pensar, então, assim, né, que a performance ela também pode fazer um recurso à palavra, né, assim, ao significante. Habitualmente, a gente entende a performance como algo muito proximamente correlativo de um desempenho corporal típico, né, assim, por meio do qual, sem palavras, alguma coisa é transmitida, né? É como se fosse uma leitura pelo corpo, né? Então, assim, quando alguém sai, né, assim, com uma roupa estranha, de chapéu na cabeça e entra na contramão de uma procissão religiosa, assim, também é como se, na ausência da palavra, né, assim, um certo exercício de leitura tivesse sendo ali instigado, provocado, né? O que é interessante é pensar, né, o momento em que o significante, a palavra, a própria estrutura da linguagem propriamente dita, entra no ambiente da performance como um dos seus elementos constitutivos, né? E é isso que o Prigent chama nas performances dele do phrasé, né, assim, do fraseado. Ele diz assim, né, num dos textos dele onde ele fala sobre isso, ele fala assim, é a forma do texto que vai produzir o sentido. Esse efeito de ritmo, rapidez, condensação, né, assim, que é o gesto da escritura propriamente dito. E ele vai dizer assim, o sentido desse gesto, o seu impulso, o seu modelo, é uma potência rítmica que encarna esse espécie de distração do lugar comum, né, assim, tentando conduzir alguém, assim, né, uma certa visão um pouco, né, assim, nova, inédita, né, assim, que quebra certos regimes de adequação por meio dos quais a gente aborda a experiência. Então, eu queria compartilhar com vocês, gente, aqui um pouquinho do Prigent, né, assim, para vocês entenderem um pouco o que é essa performance oral da qual ele está falando aqui. Posso disparar aqui, Henrique? Pode, por favor, ver se está tudo tranquilo aí. Eu liberei, Tá. né, o compartilhamento. Você sabe, né, Gui? Você vai precisar de deixar o som do teu computador, porque o som da imagem vai vir, ela não vem internamente, ela vem sendo captada pelo som do seu microfone. Tá, então deixa meu microfone aberto aqui, né? Você vai precisar deixar seu microfone aberto. Assim. Tá bom. Então eu já tô soltando ele aqui, tá? Beleza. Vamos ver se chega para vocês aí. Tá indo? Ainda não foi. Não? O que está aparecendo para você? Espera aí. Acho que... Deixa eu iniciar o meu compartilhamento aqui. Isso, agora está indo. É como aumentar um pouquinho o seu volume, talvez. Gui, acho que está sem som. Vamos ver aqui como é que a gente... Acho que continua sem som. Eu vou fazer o seguinte. Esse é aquele vídeo dele que está no YouTube? Acho que eu consigo. Deixa eu ver se eu Ele consigo. tá sem som? Tá, Pode ser alguma coisa do meu modo de compartilhamento aqui. Deixa eu só ver aqui se eu estou fazendo aqui certinho. Uhum. Ah, peraí. Uhum. Selecionei vídeo aqui agora. Acho que agora vai. Uhum. Massa. On écrit, on fait, tu rends, la hâte, tu rends, les chers qui parlent, les rends, la l'électro, rend, la vie plus.
Ongla, ongli, ongli, ongla, pipi, ongli, 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 en bota, en tapin, en sa alan, en cuisse, en truc, en sa clotti. En décale, en déclaracté, en dératé, en lutingué, en crise, en chis, en chis. En moi, en moi, un beauté, et moi, en des trucs, en doc, en atroce, en truc, atmosphère, du loc, en galbo, en gaulois, en loup, moi, en gou, en moi, en glorotois, en nova et inois. En mourmé, en belle chéré, en chivol, chien, en petit chien. En argon, en gerbon, en doulourg, veste, en germanon, en calao, en glorotchel, en coroc, mais en belge. En coquina, en sous-gouda, en copule, au lac, en guyotta, en blanc, en bûche, en stylo, en botché, en broché, en cristal. En babine, en cruche, en chipelier, en salade, en neveu blanc, en bifélie, en obite, en pelant, quelques mères, en pitch, en gin, en lingua, en cas, en moi. En moi, en blabesque, en louchien, en largonji, en argondu, en chapin, en accent du touquet. En petit mec, comme l'avec, en bouche, en veste, en boubou, veste, en taradesse. En copain, en linéaire, en bé, en cuté, en déchiffre, en japonais. En guitare, l'état, en cerveau, probattant, ma mère commence ses lignes, en bé, criant de flotter, en drapant, blanc, de ta, en verre, blanc, en verre, et qu'on renonce, en carence. En hollandais. En bêteur, en flamme, en le volant, de le en australien, en suédois, en finlandais, en chardonnay, Então, gente, só uma palhinha aqui, tá? Assim, está disponível no YouTube, assim, para vocês verem um pouco depois, né? Assim, o que é essa proposta da performance oral, né? São poemas em francês, assim, na língua nativa do Prigent, que ele lê dessa forma, né? Assim, utilizando um pouco esse método respiratório, né? Assim, profundamente exaustivo. Sugeriria vocês depois fazerem um pouco esse exercício, assim, né? Pegarem uma página, assim, né? E tentarem fazer uma leitura dessa forma, assim, também, né? Assim, eu perdi o fôlego no final das 6 ou 7 primeiras linhas aí, né? Mas o que é interessante, assim, né? Essa ideia dele, assim, né? De utilizar da palavra mesmo, assim, né? Assim, do texto como um modo de expressão, assim, né? Que parece que carrega uma dimensão da expressão do corpo e da voz muito distinto, né? Assim, dos modos habituais com os quais a gente está acostumado a fazer. Eu tive a alegria e a sorte, assim, também, de ver isso ao vivo, né? Quando o Prigent veio ao Brasil, alguns anos atrás, para um congresso na UFRJ, assim, né? Organizado por um grupo de psicanálise e literatura também, assim, né? Do Colégio de Altos Estudos, assim, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele fez uma performance oral para a gente, e hoje ele não faz mais, assim, também. Ele interrompeu esse processo, né? Assim, e ele alega que por razões físicas mesmo, que hoje ele não tem mais pulmão, assim, também para essas atividades, enfim, né, assim, que engendram muito a força corporal propriamente dita, né? Bom, só avançando um pouco aqui, né, assim, para a gente tentar criar mais alguma rota de compreensão para isso, né? A forma do texto, né, parece que ela não se confunde com uma espécie de um formalismo, assim, calculado, né, assim, a maneira como esses exercícios da poesia concreta, né, assim, ela tem uma visão de expansão desse circuito de apreensão das significações, apesar dessa sintaxe muito condensada e um pouco minimalista. Até mesmo para os franceses, gente, para os nativos da língua francesa, às vezes é difícil entender o que ele está falando, assim, também, né? A ideia é utilizar um pouco, né, assim, dessa forma prosódica específica para confundir um pouco também, assim, né, assim, o eixo linear, diacrônico de apreensão de sentido, né? Então, frequentemente, inclusive, essas palavras são pronunciadas no ato da inspiração, que é o que a gente não faz, né? A gente fala as palavras expirando, né? Quando ele usa desse recurso de pronunciar uma palavra para dentro, assim também, né? Frequentemente ela soa de forma distinta, isso gera outros efeitos de produção de sentido, assim, né? Então, essa tensão interna aí, né, assim, entre camadas de som e significação resulta, né, num ato fonológico fundado sobre o ritmo
e a velocidade, né? Mas ele é também muito fundado sobre essas inflexões vocais, assim, né? Que não tem nenhuma função a não ser acrescentar ao texto essas camadas suplementares de sentido ou de afeto, né? Como é o caso, talvez, de um texto escrito, cantado ou sustentado por uma melodia. Então, assim, tem uma inspiração musical também na performance oral, né? Assim, que o Prigent pensa nisso, né? Assim, que quando a gente escuta palavras inscritas numa melodia, como é o caso de uma música, por exemplo, eventualmente elas nos levam para um campo de sensações corporais muito distinto daqueles que a gente faria no caso de uma leitura desconectada, né? Assim, de um efeito melódico ou musical, né? Então, assim, o Prigent trabalha, do meu ponto de vista, né, notadamente sobre esse lado que a gente poderia chamar da extração, né, que tenta, assim, efetuar um procedimento de expor os ruídos, né, assim, os rumores do escrito, sua materialidade paradoxal ou seu substrato sonoro, né? São as vozes que se tornam presentes no curso das suas performances, né? E ele diz isso, né? Que ultrapassam a palavra e o sentido, né? E é essa talvez a razão de um certo fascínio assim que elas engendram. Bom, nesse habitat verbal, né, assim, tão peculiar, né, assim, algumas moléculas de sentido vão se fundindo e criando um certo efeito de significação transitório, né, que permanece aí, assim, por conta da rapidez não afetada das sílabas e dos sintagmas. Essa dimensão rítmica me interessa muito aqui, gente, assim, né, como uma possibilidade, assim, de pensar, né, assim, na experiência da leitura, assim, também, né, enfim, numa experiência com a linguagem como um todo, mas nessa dimensão, talvez, onde a leitura ela se confunde com um certo modo de escrever, né? Uma certa escritura oral aí também, né? Assim, eu acho que esse ponto me interessa muito. Eu trouxe outros pequenos fragmentos para compartilhar com vocês sobre isso, né? Que eu acho que daria uma conversa interessante, né? Onde o ritmo da interpretação, né? Ele não se destaca de uma adequação entre o conteúdo semântico, né? E essas linhas diretas de significação. Ele é performado, literalmente. Bom, o Prigent vai dizer assim, né, que o significante, na verdade, assim, ele se esgota na voz como seu resultado, né, como se a voz fosse mesmo esse lugar. A gente habitualmente, ao falar, ao pensar, ao raciocinar nessa dimensão mais logos aí também da experiência com a linguagem, ela parece que se suporta frequentemente dessa ideia também, assim, né, da voz como suporte do significante. E aqui é um pouco o contrário, assim, também, né, o significante ali, ele fracassando um pouco, assim, na própria experiência da voz, né, assim, produzindo, assim, outros efeitos de captação do ato fonológico, né, assim, que vão se distinguindo um pouco também, assim, né, desse modo específico pelo qual a gente se utiliza da linguagem. Ele vai dizer assim, são somente vibrações de ar, né, que desaparecem tão logo elas são produzidas, né? Nessas fronteiras, a voz e os atos, né, pelos quais elas são emitidos não são discerníveis, né, assim, do sentido. E eles vão tentar conservar alguma coisa, talvez, do eixo do seu próprio desaparecimento, né? Aqui a gente poderia pensar, né, assim, talvez um pouco a partir da referência à psicanálise, né, na ideia de montagem, né, assim, da montagem pulsional, tal como Freud já pensou e talvez assim, tal como Lacan a formaliza, né? Que ele introduz nesse universo dos esquemas identitários e autoperceptivos do sujeito um arranjo muito heteróclito de elementos, né, assim, ou de investimentos da pulsão. Eu acho que uma referência interessante para pensar isso seria, talvez, assim, os capítulos sobre a pulsão que aparecem nas lições do Seminário 11 de Lacan, de 1964, né, onde ele utiliza essa ideia da montagem pulsional, né, assim, como uma espécie de uma bricolagem um pouco surrealista de elementos heteróclitos, né, dos quais a gente vai apreender o sentido muito mais assim pela dimensão performativa que eles têm do que propriamente por um código, né, assim, pré-estabelecido, com base no qual a gente conseguiria, né, localizar uma mensagem. Então, a gente poderia pensar nessa montagem como imagens, né, que têm uma densidade corporal, como blocos de significantes, né, mais do que significações, que são dispostos num certo arranjo, né, assim, de um apelo verdadeiramente sensível. Lacan frequentemente observou assim, né, como que esses fragmentos de representação, né, assim, eles são irredutíveis a essas funções autorreferentes ou sintéticas, né? Então tem uma passagem do Seminário 11 bem bonita, gente, que ele comenta, ele escreve, né, um pequeno parágrafo sobre uma montagem, sem dizer exatamente a que ela se refere, mas assim, a gente sabe hoje, né, relendo um pouco esse texto, que ele está comentando uma obra do Marcel Duchamp chamado Étant donné, né, que é um dos últimos trabalhos do Duchamp, né,
que é uma imagem que a gente olha pelo, né, pelo buraquinho de uma fechadura, né? Então, Lacan fala assim, ó, eu diria que a montagem da pulsão é uma montagem que, de início, né, em aparência, se apresenta a nós como não tendo nem cauda nem cabeça, uma montagem no sentido em que a gente fala de uma colagem surrealista. Eu creio que a imagem que nos vem, eu não saberia exatamente mostrá-la, mas ela poderia ser a marcha de um dínamo que sai, né, assim, ligado sobre a tomada de gás, de onde sai uma pluma de pavão que vem cutucar o ventre de uma mulher bela que está ali esperando pela beleza da coisa. Vocês verão aí a todo instante os saltos sem transição das imagens mais heterogêneas umas às outras, né? E tudo isso se passa ao largo de referências gramaticais que vocês poderiam coser, né, costurar, talvez descobrir assim, ao modo de cada um, né? Então, essa ideia, talvez, assim, né, de uma referência ao surrealismo como uma fonte, talvez, de inspiração estética para essa performance, né, ela nos leva a pensar um pouco nessa dimensão mais fragmentária da relação à experiência com a linguagem, né, assim, e dos efeitos que isso tem, assim, não só sobre o corpo, mas talvez nos próprios efeitos de produção subjetiva, aos quais isso tudo conduz, né? E o que é interessante é não perder de vista, gente, toda a miragem política que eu acho que essas performances têm, né? Quer dizer, no final das contas, isso não diz respeito só a um capricho estético, assim, só uma coisa para a gente ir lá e achar estranho, né? E ficar pensando o que pode significar e dizer eu gostei ou eu não gostei. Sair desse campo um pouco mais intersubjetivo do juízo estético, né? E pensar mesmo na possibilidade que isso possa nos instigar mesmo, assim, a pensar outros modos de inscrição do corpo na cultura, no laço, né? Assim, das percepções, talvez, desses elementos heteróclitos que escapam ao discurso cotidiano e que poderiam criar, talvez, assim, um certo ruído por meio do qual a cultura, de algum modo, ela se reinventa, né? Assim, ela gira em espiral um pouco em torno das suas próprias bases, recria um pouco as suas bases, tá? Bom, tem mais umas coisas que eu poderia dizer aqui, gente, mas eu não vou entrar muito na profundidade dessas elaborações aqui. Eu queria compartilhar com vocês agora uma outra performance de um poeta brasileiro, tá? Ô Gui, só para saber, esse texto que o Christian Prigent está performando, ele é aquele Jecan, que ele é uma criança, que é uma criança falando, você sabe qual que é o texto que ele está... Esse texto específico que está, né, no início dessa performance é de um livro dele que chama Grammaire Quéquette, que é um livro que não... O Prigent tem uma obra gigantesca, gente, assim, mas infelizmente ainda pouquíssimo traduzida no Brasil, né? Tem uma pequena coletânea de poemas dele que foi editada pelo Marcelo Jacques de Moraes, pela editora Sete Letras, do Rio de Janeiro, né? Com um ensaio crítico, né? Depois eu posso passar essa referência para vocês, tá? Tem um ensaio crítico e algumas traduções, é uma edição bilíngue, assim, onde tem os poeminhas dele lá, assim, também, né? Lamentavelmente é um autor ainda pouco traduzido, tá? Mas esse comecinho da performance, Henrique, é desse livro dele que chama Grammaire Quéquette, né? Bom, deixa eu passar um pedacinho aqui, gente, uma outra coisa para vocês. Deixa eu ver se eu consigo iniciar meu compartilhamento aqui. Vamos lá. Ele tá, tô ouvindo o som, mas ele não vê a imagem. Não foi a imagem? Tá, peraí. A imagem tá no ar. Agora vai, gente, acho. Talvez o mais curto poema longo
Ou quem sabe, o mais longo poema curto que já se escreveu sobre esta cidade. 150 letras, uma só linha. A troca do capacauste, dupli elasti, ferrofuga história, loco alubrimenti multipli organi periodi plasti publi, rapa recipro rust, saga simpita na vela vera viva, onívora city, city, cidade. A troca do capacauste, dupli elasti, ferrofuga história, loco alubrimenti multipli. A troca do capacauste, dupli elasti, ferrofuga história, loco alubrimenti multipli organi periodi plasti publi, rapa recipro rust, saga simpita na vela vera viva, onívora city, a troca do capacauste, dupli elasti, ferrofuga história, loco alubrimenti multipli organi periodi plasti publi, rapa recipro rust, saga simpita na vela vera viva, onívora Dá vontade de ver tudo, né, gente? Mas eu deixo aí para vocês depois pegarem essas, né, essas referências aí para os que tiverem mais interesse, né? Talvez um dos maiores poetas aí, assim, da poesia concreta do Brasil, um senhor tradutor, Augusto Campos, né? Com o filho dele, o Cid Campos, fazendo uma apresentação, né, em São Paulo de, né, assim, isso é de meados da década de 80, né, assim, onde ele fazia um pouco essas experimentações com a língua, utilizando um pouco ali também, assim, né, como um recurso auxiliar na voz, elementos que habitualmente a gente utiliza para, vamos dizer assim, exponencializar o som de instrumentos, né? Então tem um delay na voz dele, assim, né, que faz com que as frases comecem a girar um pouco em loop, em cima uma da outra, e às vezes um delay aplicado em algumas frases, assim, também, né? Que vão talvez criando, né, assim, esse modo de uma performance oral a partir do qual, assim, né, a experiência do sentido ela vai se deslocando um pouco dentro dos próprios circuitos produzidos pela língua, né? Então, por exemplo, a palavra cidade, né? Quando ela começa a girar, né? Cidade, cidade, né? Enfim, esse efeito, talvez, assim, né? De homofonias, né? Assim, que o poeta explora como uma maneira mesmo, assim, de pensar essa dimensão performativa da voz, né? E mais uma vez, né, pensando um pouco também assim na poesia como uma forma de resistência aos modos pelos quais a gente apreende, inclusive, né? O poema chama City, Cité, cidade, né? E para quem conhece um pouco a obra do Augusto Campos, assim, né, sabe que é um poeta também muito voltado, assim, né, para pensar um pouco, né, assim, os modos de enrijecimento, talvez, né, assim, das experiências do corpo e do pensamento que se dão nas grandes megalópolis, como é o caso da cidade de São Paulo, assim, também, né? Então, assim, as imagens projetadas da cidade ao fundo, né, assim, a ideia, talvez, de utilizar um recurso musical muito nesse nível, talvez, assim, do atonalismo, do ruído, né? Talvez seja uma forma de, por um lado, emular um pouco, né, assim, a atmosfera ruidosa da metrópole, né? Mas, ao mesmo tempo, tentar pensar a possibilidade, enfim, né, assim, dessas moléculas de poesia que vão surgindo de elementos invisíveis, talvez, assim, né, das cidades. Então, me parece uma leitura com um traço um pouco apocalíptico, assim, também, né? Que é como se a gente pudesse pensar, né, de novo, né, assim, de que a linguagem como um todo, ela é um conjunto muito fechado, assim, também enrijecido, reificado de significações, né? E que algumas experiências performativas, elas poderiam criar possibilidades da gente romper isso aí também, né? Assim, e fazer uma outra experiência nas margens também, né? Por onde esses caminhos se dão, tá? Bom, gente,
Passando disso aqui agora, né, e eu pensei agora também, né, assim, já que a gente está, de algum modo, né, discutindo isso aqui, né, a partir um pouco da inserção de vocês no programa de psicologia, né, em que medida a gente poderia, talvez, pensar, né, assim, na possibilidade de refletir, assim, à luz dessas experiências, assim, né, tão arrojadas, né, assim, de uma certa vanguarda, talvez, da experiência com a linguagem, as experiências de linguagem com as quais a gente lida um pouco na nossa prática analítica, né? Não sei se é exatamente a pegada de vocês aí, talvez estarem, né, assim, em atividade com a psicologia propriamente dita, no campo da escuta, seja talvez da escuta social propriamente dita, da escuta clínica, né, assim, ou dentro de alguma prática que tenha talvez vamos dizer assim, uma afluência maior do próprio pensamento psicanalítico. Então eu vou compartilhar com vocês algumas notas, algumas anotações que eu fiz assim recentemente, refletindo um pouco, né, assim, nessa ideia da experiência da linguagem no próprio campo do tratamento analítico, assim, né? E daqui um pouquinho compartilhar com vocês mais um pequeno fragmento de um vídeo, interromper para a gente poder conversar um pouco aqui, né? Bom, eu fiquei pensando aqui, gente, nessa ideia, talvez, assim, né, se nesse momento a gente poderia pensar, né, como que se dá, né, assim, os imperativos de fala, né, na contemporaneidade, aquilo que a gente poderia chamar, assim, dos modos de funcionamento de um super-eu social, né? Quais seriam as formas próprias desses imperativos e quais são os impasses que eles colocam ao próprio tratamento analítico, né? Bom, sem querer aqui cair em tipologias assim também muito caricatas, né? Assim, a minha ideia foi refletir um pouco, né, sobre alguns movimentos que eu acho que têm sido muito frequentes dentro do espaço de um tratamento psicológico de maneira geral, e recolhidos a partir da minha própria prática. Por exemplo, né, assim, dos sujeitos para os quais a relação com a linguagem é caracterizada por um movimento muito puramente descritivo, né, que gravita frequentemente em torno, talvez, assim, né, dessas modalidades de gozo sensível, assim, que eles experimentam no cotidiano. Eu tentei resumir isso assim, né? Sujeitos cuja fala descreve, mas não circunscreve, que parecem não conseguir avançar na percepção, né, assim, da sua própria divisão, muito aderidos ao dizer do outro, com o qual, frequentemente, eles se confundem, né? Essas circunstâncias de uma fala precária, às vezes ela me parece assumir feições débeis, né? Mas essa debilidade ela é só aparente, né? Ela não tem nada a ver com qualquer inaptidão cognitiva, intelectual, né? Nenhum déficit de inteligência, nem de raciocínio, né? Talvez seja simplesmente a tirania dessa racionalidade instrumental dos nossos tempos, né? Expressa pela paixão de certas fórmulas elementares, da redução da trama significante, né, e, consequentemente, talvez da própria experiência do inconsciente, a uma fixidez na demanda, né, a demanda por um objeto, por um objetivo, me ajuda a fazer isso, eu preciso alcançar tal coisa, eu tenho um obstáculo para atingir tais coisas, né? Isso deixa pouco espaço para essa disponibilidade para uma pergunta, né, sobre o fracasso um pouco dessa fala descritiva, que apontaria, talvez, assim, né, para uma dimensão mais íntima do desejo e, quem sabe, até mesmo da repetição. Um outro semblante que eu acho que caracteriza muito essa forma de apresentação subjetiva é o que se manifesta por uma adesão, às vezes, muito identitária a essas sentenças, né, das figuras do superior social da nossa cultura. Mandamentos extraídos de fontes mais diversas, literatura de autoajuda, proferimentos místicos ou religiosos, às vezes de cunho muito aleatório, sentenças e aforismos brotados dos canteiros digitais, os mais diversos, né? Mas às vezes de proveniência ou autoria muito duvidosa, né? Assim, eu li isso aqui da Adélia Prado, né? Assim, do Saramago ou de não sei quem, num blog, não sei aonde, não sei que dia, né? O efeito mandatório, né, dessas sentenças, né, comumente descola elas de um certo contexto, imprime no sujeito um certo efeito de apaziguamento, né? Mas na proporção de uma vocação um pouco alienante que elas têm, né? Sentenças sobre como se comportar no amor ou no trabalho, como gerir o tempo ou o hábito, né? Os bons e os maus. Sentenças que incidem sobre as escolhas fundamentais, né? E que conclamam frequentemente atitudes de cunho mais pragmático ou programático, né? De onde advém, então, a sua força de sedução e a sua promessa de sucesso, né? Então, assim, a minha elaboração sobre isso é que não raramente, né, eu discuto isso muito com os meus estagiários, né, assim, Henrique tem essa experiência de supervisão de estágio aí com vocês, né, e essa é uma discussão que eu tenho muito, assim, com meus estagiários na UFMG atualmente, né. Não raramente, no tempo das entrevistas preliminares de uma análise, né, se faz necessário aguardar um certo outono dessas pétalas de sabedoria, né, que, quando elas caem, elas abrem, né, o umbral aí do inconsciente. Renunciar à demanda de sujeição ao discurso do mestre,
parece cada dia mais difícil, nos tempos nos quais o discurso do capitalista parece apostar na forma mercadoria da própria atitude da mestria, né? Então, acho que o TikTok está aí, né? Talvez como uma grande expressão disso, né? Que a questão não é mais assim, o que o mestre tem a dizer, simplesmente a posição de instalação do sujeito no lugar da mestria, quantitativa aí também, assim, né? Dada por um regime contábil de reconhecimento. Tempos em que, por assim dizer, né, para fazer um trocadilho de mau gosto aqui, né, o monge é o empresário, né? Eis aí novamente escancarado um pouco nessa garganta obscena do supereu inconsciente, né, que dá origem a experiências, e aqui que esse ponto se conecta talvez ao nosso elemento anterior, né, ao conteúdo anterior, né, experiências em que a linguagem exerce uma função puramente normativa, numa lógica em que o pensamento reflexivo segue espaço brutalmente à obediência, né? Sujeitos com os quais o analista tem que ter muita cautela em suas intervenções, né? Não raramente uma pontuação, uma interpretação, uma construção, né? Cujo objetivo seria produzir essa escansão, né? Colocar em suspenso a força das significações, introduzir um vazio, né? Por meio do qual o pensamento reflexivo pode voltar a operar, fazer um sujeito falar essa palavra, né? Ao contrário, como o Prigent nos provoca aí também, né? Isso pode ser tomado assim facilmente como novos mandamentos, né? Para os quais o paciente buscará encontrar na sensibilidade pulsional um horizonte de satisfação, né? Então, assim, essa pregnância da demanda, né, que talvez seja muito característica de elementos da clínica contemporânea, ela tem como consequência uma certa suscetibilidade aumentada à sugestão, né? Fundada nessa estranha compulsão ao elevar a condição de imperativos à fala do outro, né? Então, assim, é muito tenso um pouco esse lugar, né, assim, de uma certa opacidade no qual a gente tenta se instalar para poder tratar. Bom, eu faço um pequeno discurso aqui, gente, tentando pensar um pouco o que já foi, né, assim, um pouco a clínica no passado e como ela se dá agora, né? O que o Freud chamava por romance familiar, né, assim, nos tempos lá dos estudos sobre histeria, que fornecia a figura e os contornos desse imaginário prosódico, né, assim, do seu tempo, esse imaginário espesso, carregado de ideias, de histórias, de coisas a dizer, né, parece ter sido transformado por uma estética minimalista, ainda que de cunho francamente discutível, onde o discurso se apresenta frequentemente fragmentário, aforismático, exacerbadamente cotidiano e sintomaticamente descritivo, né? Bom, a gente fica se perguntando um pouco que tipo de sessão, né, a gente pratica nesse momento, né? A gente fica se perguntando, inclusive, se essas sessões curtíssimas, né, assim, que o Lacan talvez utilizava na década de 60, né, justamente para tentar assim, picotar um pouco aquela floresta discursiva, né, assim, de falas muito encadeadas, qual seria o efeito disso um pouco, né, assim, nessa narrativa de cunho mais, vamos dizer assim, fragmentário, né, assim, com a qual frequentemente a gente se depara ao escutar sujeitos na clínica hoje, né? Será que a gente não poderia, talvez, né, ao aplicar essas sessões muito curtas, aderir ainda mais o analisante, né, assim, a essas injunções em que ele se aliena, angustiando com um certo excesso de sentido, do qual talvez ele já padeça, né, e não obtendo mais do que uma certa cronificação dessa relação muito esgarçada com o significante, né? Então, são debates que a gente tem sobre a clínica, como eu estava dizendo a vocês, conversas que eu tenho, às vezes, assim, com os meus estagiários, né, que talvez, em algumas situações, a gente tem que cultivar, quase no sentido botânico da palavra, um certo canteiro de pensamentos, minimamente articuláveis, né, que forneçam ao inconsciente uma certa espessura, que seja preliminar a qualquer tratamento possível da relação do sujeito com o discurso, né? Bom, posto isso, gente, assim, eu acho que aqui são algumas ideias só que poderiam nortear um pouco, assim, né, o modo como a gente pensa as práticas de linguagem no fim do mundo, né? Pensando um pouco a maneira pela qual, assim, o discurso vai sofrendo um conjunto de mutações e como, de alguma maneira, os artistas nos provocam, assim, a pensar um pouco nisso, né? Eu queria voltar a valorizar aqui com vocês agora esses elementos, né, assim, do ritmo, da velocidade, da cadência, enfim, né, do modo pelo qual a performance oral, né, ela introduz uma dimensão muito própria, assim, também, né, assim, uma dimensão corpórea, musical, no âmbito da relação à linguagem e no efeito, no impacto que isso tem no próprio campo da inteligibilidade, da percepção do sentimento e do laço, do engajamento político, assim, dessa experiência, tá? Bom, espero não ter sido muito sintético, e para concluir, eu queria então só passar para vocês um último fragmento de um videozinho aqui também. Dá tempo, Henrique, da gente passar isso aqui rapidamente, tá? Um último fragmento de um videozinho, a gente encerra e aí a gente conversa, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês.
Eu preciso falar. Século XXI, onde tudo é comum. Policial que confundiu nego com traficante e matou. Foda-se, era só mais um. Esse é o Brasil e esse aqui é meu povo. Eu aposto 100 mil contigo que amanhã ele confunde de novo. Amanhã, depois e novamente. De 10 traficantes que morrem, 9 é inocente. Mas como ser traficante e inocente ao mesmo tempo na vida? É só dizer que é traficante e pronto, todo mundo acredita. Até eu acredito no que foi dito pelo Supremo Veredito. E ai de mim se não acreditar, talvez não passe nem mais um dia vivo. Mas eu sou traficante também, hein? Representante de Coelho Neto. A minha índole é a leitura e meu fuzil é o papo reto. Século XXI, onde tudo é comum. Onde o rico só escuta aplausos e eu escuto patum. Onde o rico dorme feliz ao mar e suas ondas sucintas. Enquanto meu despertador é uma Glock com pente de 30. Mirada no alto tem sangue no asfalto e uma bela senhora de salto. Novamente a PM confundiu um simples abraço com um grande assalto. Eu tenho pergunta dentro de mim que me segue como sombra. Eu vou abri-la com você, se você puder me responda. Por que o rico pode e a gente não pode? Porque nós usamos Xperia enquanto eles usam iPod? Ou porque ele usa 50 ternos diferentes e eu tô sempre com o mesmo short? Por que o rico é informante e o pobre é X9? Por que o rico é portador de arma e o pobre é marginal com revólver? Por que o rico recebe carinho e o pobre recebe sacode? Ah, o rico me vê do outro lado dessa telinha. A minha casa inteira, na dele, não dá a cozinha, mas ele vai dizer que eu sou maluco, que eu não sei nem do que eu tô falando. Mas o que ele tem me ver na TV é meu verdadeiro cotidiano. Pessoas sendo mortas, metrô e trem lotado, busão quase sem porta, cadê o ar-condicionado? Isso é século XXI, rapá, e que a maldade não evolua. Senão daqui a pouco vão dizer nos jornais, pessoas negras são proibidas na rua. Cabelo duro é pecado, beiço de mula é pecado, branco é bonito ser gay, mas preto é feio ser viado. Escravidão acabou? Quem te enganou na resposta? Se acabou porque eu sinto a dor de chicote nas costas. Dói, o suor bate e arde. Vocês podem me chamar de tudo, só não podem me chamar de covarde. Meu cabelo é duro e meu beiço é grande, mas eu me amarro. E cada rima constante vale bem mais que o seu carro. Porque o seu carro no fumê só serve pra quem tá vivo. Mas o caráter e o saber, se eu morrer, eu levo comigo. E é por isso que eu prefiro alface, azeite e vinagre. E depois de tanta verdade que eu falei, se eu viver vai ser milagre. Isso aí, gente. WJ é um poeta fodástico aí também, né? De um grupo de poesia urbana, de rua, enfim, como tantos grupos que a gente encontra pelo Brasil, né? Achei interessante terminar um pouco assim, né, com essa performance dele, enfim, né, entre o Saíde e depois, enfim, essa galera toda mandando umas rimas aí também assim na periferia do Rio de Janeiro, né? E queria chamar a atenção de vocês um pouco para isso, né, assim, para essas experiências um pouco heterogêneas com a linguagem, que mesmo onde a gente tem talvez uma performance oral assim, né, menos caracterizada talvez por um exercício vamos dizer assim, autoconsciente, né, assim, de efração da língua, né, de provocação, talvez, assim, né, essa dissolução fácil dos sentidos, né, assim, toda a dimensão performativa em jogo ali também, assim, né, na criatividade, um pouco da expressão poética, ela nos leva, talvez, a lugares que me parecem muito distintos, né. Essa talvez seja uma das mais belas leituras do fim do mundo, gente, assim, com as quais eu me deparei, assim, recentemente, achei legal, talvez, trazer para vocês, até, quem sabe, para apresentar para muitos de vocês que eventualmente não conheçam, né, experiências poéticas muito potentes, assim, né, que têm sido talvez um pouco mais divulgadas, enfim, conhecidas no país, né, a partir, talvez, da democratização um pouco do acesso à informação, tá? Beleza, gente, é isso aí, a poesia marginal salvando, né, e estou aqui para conversar com vocês, enfim, né, sobre essas coisas aí que vocês, né, desejarem, a forma como vocês reagem um pouco a todo esse conteúdo aí, tá? Mais uma vez agradecendo ao Henrique pelo convite. Poxa, eu que agradeço, Gui, demais, demais, assim, muito bom te ouvir e estar em contato, né, assim, com os trabalhos que você está desenvolvendo nos últimos anos. Eu ia pedir para a gente fazer um intervalo de 2 minutinhos só para a gente ir no toalete, encher a garrafinha de água e voltar para a conversa, pode ser? Vamos fazer então aqui rapidinho, já estamos de volta, pessoal.
Opa, tô de volta aí, gente. Aproveitei para passar um café. Maravilha mesmo, Beleza, passar um cafezinho aí em Minas, né? hein? Aquele da máquina assim que sai fumegante. Ah, que maravilha. Pessoal, eu vou estar aberto aqui para vocês irem se inscrevendo, para falar, para fazer pergunta. Eu vou aproveitar o tempo aqui para ir conversando aqui também, elaborando, para ir dando ideia para vocês, assim, e discutindo um pouco aqui as questões colocadas. Primeiro, assim, cara, te agradecer muito, assim, muito instigante essa essa perspectiva que você traz para a gente, assim, de aproximação mesmo, né? De regimes estéticos com a escuta, né? Com o que se escuta na clínica, a gente pensar assim esses regimes de produção de sentido, né? O que está em jogo, achei que foi muito oportuno mesmo, né? Enfim, queria começar com algumas questões, quando você vai falar da performance, né? Entender esse aspecto, achei bastante interessante, assim, a ideia do Prigent, né? De romper as costuras epidérmico-semânticas, né? E pensar aí que essas impossibilidades lógicas que a gente chama de real podem fulgurar nessa ruptura, né? Dessas costuras. E a performance como um lugar privilegiado, né? Onde isso pode se dar, pode acontecer, né? E aí você estava comentando desse efeito, né, de um gesto da performance como um gesto estético, assim, que promove uma certa desmaterialização, né? Pensando com Abramovich, com Flávio Carvalho, né? E chegando nessa ideia do fraseado, né? Assim, essa ideia do fraseado, poxa, interessantíssima, né? Você pensar que tem um fraseado que quebra com uma sintaxe, né? Você tem o significante, mas você reordena ele de tal maneira que há uma ruptura, né, dessa noção de sintaxe. E fui pensando a partir de vários elementos aqui, aí uma pergunta assim, mais de curiosidade, assim, não seria, acho que uma coisa assim para a gente, sei lá, para você também poder devagar nessa questão. Pensando aqui, eu não sei se você conhece, Gui, tem uma obra do Jean-Luc Nancy chamado Nascimento da Presença, The Birth of Presence, né? Aí foi a tradução em inglês, e ela é amplamente explorada assim, é um diálogo que o Hans Gumbrecht, né, de Stanford, que é uma referência na teoria literária, na estética, né? Ele vem pensando uma coisa que ele chama de uma estética da presença, né, que faz. Ele fala disso também, fala, ó, não é para fazer uma tipologia rígida, porque ele entende que essas coisas estão, de alguma forma, imiscuídas, mas é como se você tivesse, de um lado, né, uma cultura do sentido, né, uma cultura de alguma coisa que produz um sentido, mas que prescinde de uma noção de presença, como se pensar a ideia clássica de literatura, né, pensar a leitura do romance, né, e do conto, por exemplo, que são leituras que você vai privilegiar essa dimensão, né, do sentido que se extrai a partir de uma dimensão que é investigável por via de uma hermenêutica. E ele vai falar disso que não é redutível a uma vertente hermenêutica que ele vai chamar de uma... E aí a aposta dele toda é essa, né? Ele entende assim que a nossa maneira de criar um outro vocabulário, né, para ultrapassar isso que se chama de metafísica, teria a ver com investigações próprias, né, desse sistema de uma cultura de presença. E dentro dessa cultura de presença, ele propõe assim, um retorno, ele propõe que a gente possa retornar a uma dimensão, uma teoria do signo aristotélica, na qual a substância ela tem né, ela tem um peso aí, né? Quer dizer, a substância, o que ele se refere como substância é a dimensão espacial e temporal em que um determinado elemento pode se manifestar para produzir sentido, né? E fiquei muito com essa ideia, assim, né, de que porque assim tem uma presença que ela vai ser reinvestida em sentido posteriormente, mas essa presença, esse caráter de substancialidade, de alguma maneira, produz isso que você chama, né, isso que você isolou ali no Prigent, como essa ruptura, né, das costuras epidérmico-semânticas. Então, fiquei com essa questão para te colocar, talvez, como é que você
pensa isso em relação a essas dimensões, ou se você pensa isso a partir de um modelo não tão binário ou mais integrado, né, entre essa relação com presença, porque aí entra na dimensão da performance, né? Você falou que, por exemplo, você está numa curadoria de uma exposição de arte, você remonta os elementos daquela performance, algo já foi perdido, que é esse, vamos dizer assim, esse acontecimento em presença plena que se instaura ali num espaço e num tempo, né? E aí, queria te perguntar um pouco como é que você vem pensando essas questões, como é que você vê isso a partir do Lacan, né? Eu entendo que, que na obra do Lacan tem essa virada né, o tempo todo para se pensar a materialidade do elemento significante, né? Assim, que não dá para reduzir tudo a uma relação de sentido, né? Enfim, aí queria te provocar um pouco nessa questão, saber como é que você vem pensando isso também teoricamente, o que vem te instigando a pensar essas questões. Eu não conheço, assim, Henrique, esse texto específico do Jean-Luc Nancy, assim, sabe? Eu acompanhei agora, pouco antes da morte recente dele, aí também uma perda aí tão significativa, né, assim, para o pensamento do nosso tempo como um todo, né? Uns diálogos que ele vinha fazendo também, assim, com alguns autores norte-americanos, né? Mas, assim, um pouco em torno, talvez, assim, né, da noção kantiana da paz perpétua, né? Assim, a partir da invasão da Ucrânia e de algumas circunstâncias que envolviam mais, vamos dizer assim, talvez a filosofia política do que propriamente a estética, mas eu conheço um pouco, né, assim, do caminho que o Nancy faz na estética a partir das minhas pesquisas também sobre o sublime, enfim, né, alguns caminhos que eu fui percorrendo. Eu acho assim que a forma como a gente vem sendo provocado um pouco por essa dimensão da presença, né, eu acho que ela foi muito ela entrou num curto-circuito fortíssimo também, assim, né? Em função, talvez, aí, né, assim, do que a gente chamou quase aí também, assim, né, de maneira talvez mais aproximativa, dessa ameaça do fim do mundo, né? Porque, de algum modo, se a presença é pensada, enfim, né, assim, como o signo corporal propriamente dito ali também, assim, né? Ou essa coabitação de subjetividades num espaço-tempo fisicamente determinado, né, assim, como Kant pensava, né, se as condições aí talvez transcendentais assim da experiência estão postas, né, para que a experiência possa ter lugar, né, de repente a gente se vê confinado, né, assim, por quase 2 anos, né, e privado talvez assim, né, daquilo que a gente poderia chamar da presença sob vários aspectos assim também, né, e eu acho que isso engendrou assim muitos efeitos, dos quais eu percebo, por exemplo, assim, alguns colegas se referirem, né, assim, quase com uma certa nostalgia, né? Então, assim, pensando um pouco no nosso fazer, né, vi alguns colegas da psicologia com muita dificuldade de se adaptarem, por exemplo, ao esquema dos atendimentos remotos, né, assim, ou mesmo para alguns pacientes, mesmo para alguns sujeitos que estavam fazendo tratamento psicológico ou tratamento analítico, terem essa dificuldade mesmo, assim, também, né? E essa palavra, ela era frequentemente evocada, assim, também, assim, eu preciso da presença física, assim, também, né? Mas é interessante isso, né, gente, assim, porque acho que o Prigent nos provoca a pensar um pouco que a presença física é a presença epidérmico-semântica, assim, também, né? Talvez seja um pouco, assim, aquele regime significante que se inscreve no corpo, quase como uma segunda pele, assim, também, né? Uma segunda natureza aí também, né? Por meio do qual a gente passa a não se reconhecer mais, a não ser um pouco por essa via. Eu tive experiências incríveis, assim, também, assim, né? De atendimento online, tanto como analista como quanto supervisor, assim, também, né? Muitos tratamentos que começaram na pandemia, assim, né? E tiveram evoluções muito particulares também, assim, sobre vários aspectos. Uma dificuldade grande da gente se familiarizar um pouco também, assim, né? Com elementos desse dispositivo, liga a câmera, desliga a câmera, fala, é só de voz, não é, enfim, né, assim. E a leitura, talvez, que a gente ia fazendo um pouco a partir dessa experiência, eu lembro de uma estagiária que atendia uma adolescente, né, assim, que levou, sei lá, 3 meses para conseguir abrir a câmera, assim, né, no tratamento, né, e, curiosamente, no momento em que ela abre a câmera, assim, também, assim, a gente pensou isso até como um certo efeito poético, né, porque ela abre a câmera justamente no momento em que ela literalmente passa para o divã, né, então, assim, aquela visão que se tem, né, assim, online, desse sujeito coincidia também, assim, né, assim, por assim dizer, formalmente,
com o que o Freud pensaria como o momento em que o véu cai, assim, também, assim, né? Tanto é que essa câmera ficou aberta há relativamente pouco tempo, ela marcou o signo de uma passagem, a partir da qual a experiência continua a se dar por meio da voz, assim, né? Por essa interrupção dessa dimensão intersubjetiva, né? E os outros regimes de presença mimética que eu acho que vão acontecendo, que são tão provocativos, né? Assim, eu acho que, não sei se é o caso de vocês, gente, se vocês têm essa experiência do atendimento, por exemplo, do adolescente, né? Mas eu atendo adolescentes online que, de repente, assim, no meio da sessão, o cara me manda um vídeo, me manda um link, me manda uma coisa assim, não, olha isso aqui e tal. Enfim, tem toda uma dimensão de conteúdo que começa a fazer parte um pouco ali, assim, também, né? Você está atendendo no celular, aí entra um link do TikTok, entra uma coisa, entra uma fase, entra um GIF, né? E esses elementos, eles começam a circular também, assim, né? Com uma certa substância, né, Henrique? Assim, fico pensando se não é disso que se trata um pouco, né? Assim, eu acho que essa substância do signo, essa dimensão audiovisual, no fundo, talvez, assim, ou essa dimensão que excede, talvez, assim, né, a estrutura sintático-semântica, por meio da qual, habitualmente, a gente trata os fenômenos psicológicos, né? Ela não passa a ser, talvez, assim, vamos dizer assim, um novo campo um novo campo de assimilação da presença, né? Que se coloca como um desafio para a gente, né? Agora, não necessariamente, só para concluir, então, assim, o que eu consigo pensar a partir da sua provocação, né? Eu não sei se isso necessariamente nos teria que levar, talvez, assim, né, a uma reflexão, assim, tão distante daquela que a gente já habitualmente formula, em relação, assim, à natureza significante desse material, porque eu acho que aí tem um ponto importante de pensar, né? A gente não necessariamente trata a imagem como imagem, né? Assim, o som como som, o corpo como corpo. Tem alguma coisa que ela passa novamente, assim, ela é redirigida um pouco ao filtro da linguagem também, assim, né? Por meio do qual, vamos dizer assim, ela se articula como um discurso numa prática de escuta, né? Ou numa prática de tratamento psicológico ou psicanalítico, né? Mas, enfim, a gente também não pode desconsiderar, né? Assim, talvez toda assim, a irredutibilidade que muitas dessas experiências têm, assim, há uma transmissão puramente oral, né? É uma forma de performance que está em jogo ali também, assim, né? Quando um sujeito te manda um vídeo do TikTok no meio de uma sessão, assim, né? Não adianta a gente achar, assim, que a gente vai, assim, né, traduzir integralmente essa experiência no bojo do significante, né? Assim, é desafiador lidar com isso como um material que tem uma certa opacidade, assim, né? Eu iria por aí, assim, Sim, sabe? é interessante. Eu gostei desse caminho, né, para se pensar, que é mantendo essa noção de redutibilidade, mas entendendo a potência de significação desses elementos, porque é isso, né? É um alargamento do setting, né? Você tem um outro setting em que esses significantes passam a circular e, claro, vão ser reabsorvidos, porque você pode interrogar o sujeito em relação ao uso que ele está fazendo deles, né? Acho que o exemplo do meme é muito interessante, né, para se pensar isso, porque o meme ele permite essas diversas apropriações e essa construção a partir de vamos dizer, uma pequena estrutura na qual uma estrutura na qual uma pequena variação já denota, né, um sentido de apropriação, e como que os analisantes às vezes criam até uma ideia de piada interna a partir dessas pequenas torções, né, desses elementos, GIFs, imagens, né? Enfim, acho que aí é isso, né? Talvez o caminho que você indica para a gente pensar com uma outra, vamos dizer assim, uma outra noção de presença, né? Quer dizer, porque dentro desse espaço virtual, esses elementos estão se fazendo presentes de alguma forma, né? Uma outra coisa, só uma lembrança que eu acho que seria interessante pensar a partir da nossa prática também com a psicanálise, né? Assim, que eu acho que tem sido um ponto um desafio que tem sido enfrentado, sobretudo por novas gerações de analistas, assim, também, né? Que é a ideia da psicanálise nos espaços urbanos, assim, também, do que a gente chama um pouco de escuta urbana, né? Que é deslocar um pouco essa ideia do setting tradicional, enfim, né? E produzir, assim, experiências analíticas fora, né, assim, de um contexto que seja esse aqui, talvez, vamos dizer assim, das análises em plataformas online, né? Ou da análise propriamente dita no setting, né? Então, assim, lá no FMG eu coordenei um projeto piloto uma época, o Furo, né, que era um projeto de escuta na Praça da Estação, né, que é uma praça central da cidade, onde chegam os trens e o principal metrô da cidade, a estação central do metrô, né, que é um lugar aí, assim, né, como diriam aqui os nossos compatriotas aqui né, assim, da música das montanhas, né, assim, um lugar de encontros e despedidas aí, para usar uma expressão do Milton Nascimento, assim, também, né?
Então, era ali mesmo que a gente colocava as cadeiras, eventualmente colocávamos até uns divãs, né? E as pessoas que passavam livremente, circulavam pela praça, elas tinham ali um certo espaço de escuta. Foi uma tentativa de construir mesmo, talvez, assim, né? Um dispositivo de escuta que integra, talvez, assim, né? Todo esse regime de sensibilidade própria ao ruído da cité, cidade aí, assim, do Augusto de Campos também, assim, né? Naquele momento, a prática de linguagem, ela é separada um pouco, né? Assim, do movimento da cidade, das idas e vindas. Aí a pessoa está te contando um sonho ali também na cadeira, de repente soa o apito do metrô, ela sai correndo, enfim, né, e fala até sei lá quando, né, assim, se eu voltar, você estiver aqui, eu quero que você continue me escutando, enfim, criando regimes de, né, assim, de endereçamento à palavra, à narrativa, à reconstrução um pouco, talvez, assim, dessas histórias de vida, de uma maneira muito distinta, né, daquela com as quais a gente pensou, talvez, os cânones de um tratamento psicológico. Eu acho um grande desafio, gente, para a nossa universidade, principalmente para a universidade pública, a gente conseguir fomentar, pensar, discutir, né, assim, iniciativas dessa natureza, assim, também, né, assim, para poder fazer, assim, um pouco a nossa prática, chegar a esses lugares e a essas circunstâncias, assim, potencializar, né, os efeitos, talvez, de transformação subjetiva, social e política que elas têm, né? Lembrei um pouco disso, que eu acho que é um ponto legal, assim, também da gente incorporar, né, assim, a essas práticas, vamos dizer assim, heterogêneas aí também, assim, né, de relação à linguagem. Puxa, muito bacana, muito bonito esse projeto, Gui, que coisa fantástica, né? Assim, poder habitar esse espaço, né, urbano dessa forma, né, dentro da cidade, da velocidade, né, da velocité das coisas acontecendo, e você provocar, né, induzir aí uma outra relação com o tempo. O sujeito está no tempo do metrô, mas ele para, né, para realizar uma narrativa, para, né, para colocar em linguagem algo da sua experiência, né? Acho que isso é fantástico, assim, pensar um pouco por essas aberturas. E aí, sei lá, acho que uma outra hora também quero conversar mais com você sobre esse projeto. A gente tem também algumas tentativas de realizar aqui, né? Só que eu vejo assim, até tem questões que influenciam muito a habitação do espaço público, por exemplo, numa cidade como Cuiabá, que é a própria relação com o clima. A gente teve os projetos, na época da pandemia, assim, projetos com essa natureza, mas que foram para o ambiente online, que é essa tentativa de você oferecer uma escuta, né, para as pessoas que forem aparecendo ali a partir desses dispositivos, mas eu acredito que a experiência de vocês vamos dizer assim, nesses espaços, né, em que a presença dos elementos da cidade se constitui ali como cena, né, acredito que deve ter sido assim, fantástico, né, pensar esses desafios, que eu acho que é isso, né, realmente, assim, para mim tem sido uma questão central, né, pensar a psicanálise como dentro dessa característica de dispositivos, né, e desafiar um pouco, né, desregular um pouco esse setting tradicional, tentando entender que existem outros espaços, né, para a produção dessas narrativas, para a produção dessas transformações subjetivas que, às vezes, não estão dentro desse espaço de previsibilidade, né, que mesmo na análise também não tem nada previsível, né, assim, o que o sujeito vai fazer daquilo ali dentro, mas como que é importante a gente poder pensar, né, essas adequações, se mantém vivo, né, assim, a teoria, a prática, sobretudo na universidade, como você estava dizendo, né. Mas muito bonito esse projeto, fiquei feliz de saber. Furo, que nome bacana. Foi um projeto criado pelos próprios estudantes, assim, também, né, assim, eles mesmos conceberam a ideia, baseado um pouco já, né, assim, no projeto que acontece em São Paulo, na Praça Roosevelt, enfim, que eu acho que é talvez o projeto pioneiro aí também, assim, disputas de, vamos dizer assim, de clínica peripatética, né, que eu acho que é o conceito que reúne um pouco essas experiências. Se vocês forem no Cielo, gente, procurarem por esse significante aí, por essa construção clínica peripatética, vão aparecer várias coisas aí também, né? Então, assim, o projeto de escuta na Praça Roosevelt, né, assim, feito pelo pessoal da PUC de São Paulo e da USP, foi um projeto um pouco, né, assim, pioneiro, e era uma tentativa de transpor isso um pouco para o nosso contexto aqui em Belo Horizonte, né, assim, e o nome é bem bonito, assim, Furo, né, foi um projeto piloto que funcionou durante um tempo, ele foi um pouco desarticulado pela pandemia e ele acabou, assim, hoje ele não funciona mais, enfim, as estudantes, eram 4 estudantes da graduação, da psicologia, que cuidavam desse projeto, mas aí depois cada uma delas voltou para suas cidades natais, assim também, né? E a pandemia de fato desarticulou bastante assim a experiência. Mas recentemente eu as convidei
Agora, 3 semanas atrás, elas estiveram em Belo Horizonte falando para uma turma de seminários interdisciplinares sobre essa iniciativa. E foi legal, juntos ali, a gente rememorar um pouco o que a gente fez juntos até 3 anos atrás aí também, enfim, né, em torno disso, ficou, essa semente está ali, assim, um pouco viva, né? Tem uns projetos bem interessantes. Em Santa Catarina, eu tive notícias recentemente, assim, né, de um cara, o Jefferson Sen, que está fazendo uma espécie de um projeto de escuta urbana e também numa Kombi, né, assim, ele tem uma Kombi que é onde ele clinica, literalmente, né? Então, ele faz alguns atendimentos online na Kombi e faz alguns atendimentos presenciais, assim, também, né? Assim, então, ele sai pela cidade um pouco ali também, assim, dirigindo, e as sessões se dão um pouco nesse espaço. E, frequentemente, uma coisa que alia, talvez, a mobilidade urbana, a atividade da escuta propriamente dita. A pessoa está se deslocando de um lugar por outro, e naquele momento ali é o momento onde ela faz um pouco a sessão, e a sessão dura um pouco o trajeto que ela tiver que fazer, assim, também, né? Então, assim, são formas ainda, talvez, assim, bastante experimentais, né, gente? É interessante a gente pensar o flerte disso com a arte, assim, é muito forte, assim, também, né? Porque tem uma dimensão um pouco experimental de arriscar, né, assim, alguns modos e dispositivos de trabalho, e buscar, obviamente, para eles, enfim, né, assim, a responsabilidade de uma formalização. E um outro ponto, né, Henrique, interessante, você falou dessa coisa da substância aristotélica, né, esse retorno um pouco aos significantes antigos, né, o peripatético aí também, da clínica peripatética, né, que lembra tanto o procedimento, né, assim, da maêutica socrática, né, essa ideia talvez assim, né, de que o fluxo do corpo no espaço urbano, né, assim, ele tem um efeito aí, assim, também de engendrar né, assim, ações sobre o pensamento, né? Uma coisa que eu acho que aqui e ali a gente recolhe também no próprio pensamento oriental, né? Certamente você teria muito mais conteúdo que eu em relação a isso, mas eu lembro muito do Quignard, por exemplo, né? Do Pascal Quignard, que é um outro escritor também pelo qual me interesso bastante, que se refere um pouco a uma lenda oriental, né? Onde tem todo um processo aí também, assim, né? De busca de encontro, né, com uma certa dimensão subjetiva que se dá justamente numa vertente peripatética, né? Um livro do Quignard que se chama Lição de Música, onde ele recria uma lenda chinesa do século III, né, de um aprendiz de música que vai junto com seu mestre tentando entender um pouco qual que era a relação dele, não com o instrumento que ele tocava, mas com a música que ele estava buscando, né? E esse mestre, assim, muito silencioso, muito ali, assim, suporte dos signos, né? Ia conduzindo ele um pouco pela vila, pela cidade, pelos mercados, pelas cachoeiras, enfim, né? Assim, e a lenda se dá um pouco a partir desse lugar aí também. É um poema bem bonito, assim. Então, não sei, acho que são caminhos aí que a gente vai pensando, né, para pensar justamente isso que você falou, né, dessa velocidade aí também, enfim, né, da temporalidade própria dessas experiências, que no fundo talvez seja uma modalização da temporalidade da nossa experiência com a linguagem e, no fundo, a nossa experiência com quem a gente é, assim, né? Com certeza, uma modelização, né? Oferecer ali, né, parênteses, relés. Achei muito interessante, você falou de o cara tá no deslocamento, ele tá ali na estação, é um tempo que, né, que ganha uma outra qualidade, não se transforma numa mera espera, ele vai ali aproveitar o tempo para, né, para exercitar esses elementos. É isso, muito bacana. Eu lembrei os trabalhos, talvez se referiam aos trabalhos do professor Jorge Broid, né, da Miriam Debier, que vão nessa vertente. Gente, eu queria saber se tem alguém que gostaria de fazer uma questão, professor Guilherme, um comentário. Se tiver alguém, a hora é essa. Como é que vocês estão aí? Eu Bom, estou contemplado, professor. Muito obrigado. Bom, pessoal, então, eu assim, não quero tomar muito seu tempo, Gui, mas queria só tipo, deixar uma última questão, assim, para você falar brevemente, te agradecer novamente assim, demais, cara, assim, pela possibilidade de interlocução, assim, sempre muito feliz assim, de poder te escutar e ver que às vezes a gente fica muito tempo sem falar, mas a gente está pensando, né, tem pontos de contato, assim, coisas semelhantes. Queria te ouvir falar um pouco dessa topologia aqui que você foi trabalhando com ela, né? Que seria assim, o que a gente poderia avançar, né, em relação a isso, porque você foi falando de algo que eu achei tão assim, importante para nós, que é um desafio. Deixa eu só... Desculpa sair aqui. Que acho que é um desafio
para quando a gente está pensando os estágios da clínica. Você falou um pouco dessa tipologia que envolve assim, uma relação inicial meio pragmática, né, descritiva com a análise, né? Tipo, o sujeito vai lá para ficar fazendo uma descrição e desses ideais, né, que você chamou de uma tirania da racionalidade instrumental. Acho que é bem isso mesmo, né? Assim, que é uma forma de regulação que entra aí. Até me lembrou também, a gente, uma época, fez um projeto de atendimento para os alunos da universidade, e, coincidentemente, no curso de administração vieram os alunos assim muito com essa pegada meio de uma linguagem do coach mesmo, né? Das metas. A pessoa chegava com umas coisas assim, eu tenho que ler pelo menos 30 páginas por dia, mas sem saber o que essas 30 páginas significam, o porquê, né? Tomando um pouco assim esse caráter vazio mesmo, né? Do imperativo de alcançar uma meta, uma produtividade que pudesse ser quantificada. E aí, não sei, pensando um pouco aqui, queria te ouvir um pouco como é que tem aparecido na clínica de vocês por aí esse furor quantificador ou mesmo esse tipo de discursividade pautada nesses elementos produtivos. Seria uma última questão assim, para a gente poder conversar antes de encerrar. Olha, acho que tem uma coisa muito paradoxal, assim, que eu ainda não consigo compreender tão bem, sabe, né? Pensando nesses modos aí, talvez, assim, mais contemporâneos de expressão, né, assim, de certas interioridades psicológicas, né? Um movimento, assim, nem sempre tão bem orquestrado, assim, por um lado, né, que me parece, assim, de validação, talvez, assim, né, assim, do suposto saber que a gente atribui, né, assim, à ciência de cunho mais objetivo, quantitativo, né, assim, supostamente demonstrável, assim, também, né, quer dizer, acho que esse recrudescimento um pouco, até mesmo dentro da psicologia, né, assim, né, de modelos psicológicos que parecem que oferecem um certo grau aí, talvez, assim, né, de certeza, de previsibilidade, enfim, assim, de nomeação, né, assim, mais específicos, né, e alguma coisa que às vezes acontece muito nas antípodas disso aí também, né, assim, uma desconfiança muito grande, assim, de certos modos de racionalidade, que talvez não se coloque nesse eixo, assim, talvez, assim, né, tão mais claramente instrumental, né, mas que poderiam, eventualmente, renovar um pouco, assim, uma prática do sensível, do corpo, né, assim, do acesso, talvez, a uma subjetividade mais desprendida, talvez, assim, né, assim, de regimes normativos, das classificações psicopatológicas, enfim, né? Então, assim, corro o risco de dar um exemplo aqui um pouco atrapalhado, assim, né? Mas, assim, só para dar uma certa visibilidade a isso, assim, também, né? Com frequência a gente tem sido confrontado dentro da universidade, assim, por sujeitos, por exemplo, assim, né, estudantes que eu acho que com muita legitimidade questionam, acho que veementemente, né, assim, os modelos manicomiais e as formas patologizantes com as quais, né, muitos saberes psicológicos e psiquiátricos, né, assim, atuaram historicamente, assim, também, né? Mas ao mesmo tempo, assim, né, essa crítica, ela é contrabalançada às vezes também por uma subscrição que me parece às vezes um pouco paradoxal, enfim, né, assim, há outros regimes de ciência, né, assim, que do meu ponto de vista, assim, reintroduzem justamente, assim, né, essa mesma característica por uma outra via, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Assim, por um lado, assim, né, frequentemente a própria psicanálise é colocada um pouco nessa berlinda, talvez, assim, de um saber manicomial, de um saber patologizante, das categorias que, de alguma maneira, têm uma incidência moral sobre os sujeitos, né, assim, mais do que de esclarecimento clínico, né? Por outro lado, assim, é como se a demissão desses saberes, né, como se a falta de lugar, né, assim, como se né, assim, a deposição do lugar que eles teriam até então, né, assim, dentro de uma estrutura de conhecimento acadêmica, tivesse que ser ocupada por uma outra coisa. Que coisa seria essa, então? Né? Fica a pergunta. Né? E às vezes aparecem coisas que me parecem muito paradoxais. Por um lado, assim, né, assim, uma certa paixão da intuição clínica também, né? Uma tentativa assim, de aproximação um pouco, né, do universo do sofrimento mental, né, assim, dos transtornos graves aí também, assim, né, assim, de afeto e de conduta, né? Com base, talvez, assim, né, em intuições bastante elementares, né, assim, e desprovidas minimamente assim, de uma certa estrutura de conhecimento.
Então, assim, em alguma medida a gente corre um certo risco de chegar num lugar onde despatologizar é desepistemologizar a clínica também, assim, né? Assim, é perder a possibilidade de qualquer raciocínio clínico, né, de qualquer abordagem pela via do conceito, né, que nos permitisse, então, assim, diferenciar determinados estados de afeto, né, e nos orientar um pouco no âmbito desse tratamento, né. Isso me parece um pouco um paradoxo, né, assim, talvez desse super-eu acadêmico, né, que com muitas razões, né, assim, nos provoca a seguirmos o caminho, né, assim, antimanicomial e despatologizante, né, assim, mas, enfim, né, sob o risco de, eventualmente, também, assim, perdermos certas margens clínicas com as quais a gente trabalha, né. Outra coisa que me parece um paradoxo em relação a isso, assim, a revitalização de determinados saberes, assim, né, que, pelo menos, assim, na minha visão, esse sim, talvez corra um risco de reinjeção um pouco, assim, né, da gramática patologizante por um outro lado, né? Então, assim, esses mesmos estudantes que frequentemente não querem que a psicanálise tenha mais lugar na universidade, assim, estão muito fascinados também, assim, né, com aquilo que as terapias cognitivas e comportamentais teriam a oferecer, se esquecendo, né, assim, da frequente aliança também, assim, né, dessa estrutura de saber psicológico, assim, né, com o saber psiquiátrico, assim, né, do cunho talvez mais radicalmente patologizante que a gente conhece, né? Então, assim, não é à toa, talvez a história tem muitos elementos para nos demonstrar, assim, também, assim, né, de que, assim, a proximidade, assim, né, entre... Eu não estou generalizando aqui, né, gente, mas estou pensando aqui junto com vocês, né? A proximidade, talvez, entre determinados regimes de funcionamento do dispositivo das TCCs e da psiquiatria biológica, assim, né? Ela dá um match, assim, também, assim, né? É muito claro, né? Então, assim, isso me parece, às vezes, um pouco paradoxal, né? Assim, a tentativa de seguir uma via, talvez, assim, né? Que talvez tivesse um pouco mais a ver com o âmbito, assim, né, da tolerância às diferenças, às liberdades individuais, né, assim, a integração, talvez, assim, né, das dinâmicas do sofrimento mental, uma permeabilidade social maior, assim, né, e uma estranha reaproximação, né, de saberes que, disfarçadamente, eventualmente, sustentam, sim, né, assim, uma gramática de cunho fortemente patologizante, né. Acho que a gente está num tempo histórico de enfrentar um pouco, né, assim, esses paradoxos, assim, também, né. Ao mesmo tempo, eu fico me perguntando por que isso acontece? E o que me vem à cabeça é um pouco esse fascínio, talvez, do suposto saber da ciência, né? Assim, de alguma coisa que parece garantir, né? Assim, pela via do conceito, enfim, pela via de alguma racionalidade de cunho um pouco mais instrumental, o sucesso da aplicação de determinadas técnicas, de determinados modos de reconhecimento, de determinados dispositivos, né? Que poderiam produzir certos efeitos de tratamento, né? Recentemente, só para concluir esse raciocínio, né? Eu presenciei uma cena, assim, também, né? Assim, onde estava em debate, né, assim, a questão da despatologização, né, e era justamente essa crítica que estava colocada, né, os saberes acadêmicos patologizam, os saberes acadêmicos, eles não conseguem considerar essa possibilidade, uma integração maior, talvez, do portador de sofrimento mental, assim, né, a uma experiência social de cunho menos preconceituoso, mais amplo, mais aberto, né, mas, ao mesmo tempo, o que vinha no lugar disso, assim, né, era um discurso muito voltado, talvez, assim, né, para a intuição, né, para uma certa intuição sensível do que é que a gente faz, como a gente sente as pessoas, né, o modo como as pessoas podem ascender a determinados estados de espírito, né, que parecem que gerariam uma certa iluminação do conforto aí também, né, então, assim, a questão é a gente perceber um pouco como é que o corpo e o pensamento vão atingir certas escalas aí, talvez, assim, quase transcendentes, né, de experiência, através das quais o alívio, enfim, desse sofrimento viria, né. Eu confesso a você, gente, correndo o risco de me exceder, né, que por mais bem intencionados que esses discursos sejam, em algum momento eles me pareceram muito parecidos com os discursos que a gente vê dentro das comunidades terapêuticas, né, que são os lugares mais patologizantes que a gente conhece, né, assim, e onde talvez, né, assim, o reduto do raciocínio, da racionalidade manicomial não só sobrevive, mas ela é frequentemente fomentada por políticas de Estado, né. Não sei se é o caso de vocês aí no Mato Grosso, né, mas aqui em Minas Gerais, né, nesses últimos 4 anos de governo do Estado, o que aconteceu foi que uma verba enorme, assim, né, que teria sido destinada ao SUS, né, assim, para sustentação dos equipamentos da rede, assim, de uma rede descentralizada, antimanicomial, enfim, né, assim, voltada para uma lógica de tratamento muito específica, né, assim, foi destinada à sustentação das comunidades terapêuticas, assim, né, assim, cujo discurso não se afasta tanto, talvez, assim, né, desse discurso um pouco da intuição psicológica, por meio da qual a gente, então, vai levando os sujeitos
a determinados estados de encantamento, né? Através dos quais eles, então, enfim, sairiam dessa gramática do sofrimento. E isso fortemente associado, enfim, à cronificação da permanência forçada, né? Assim, das internações por tempo indeterminado e da lógica da medicalização, né? Então, não sei, assim, eu sei que eu estou entrando num terreno muito tenso aqui, gente, muito pantanoso, mas eu acho que são os desafios que a gente tem que enfrentar nesse momento, assim, né? Hoje em dia, eu fico me perguntando, assim, né? Eu fico um pouco intrigado, né, assim, com essa tentativa, talvez, assim, né, de fazer avançar a psicologia para campos onde, efetivamente, ela possa ser mais ética, né, assim, e mais compromissada, enfim, né, com a sua missão político-social, né? Mas caminhos por meio dos quais as derivas facilmente acontecem, onde ela se reaproxima de maneira estranha, né, assim, dos lugares dos quais pretensamente ela quer se afastar, né? Então, não sei se eu me faço entender assim também, né? Mas a gente está num cenário que me parece muito enigmático em relação a certas coisas, assim, né? Para o qual talvez a gente ainda tenha muito que produzir, conhecer, sei lá, né? Não, então, e você usou aí um termo fundamental, que é a ideia de gramática, porque o que acontece? Você pode usar terminologias supostamente novas, mas a gramática é antiga, é velha, e é essa mesma gramática que propicia, né, essas alianças de patologização. Eu, particularmente, também achei que você conseguiu dar contorno, né, e dar limite a uma angústia que é geral, assim, no campo da clínica, acho que não só da gente da psicanálise, eu tenho conversado também com colegas, né, que estão em outras teorias e que vêm pensando sobre esses fenômenos, né, do tipo, que por um lado a gente entende, assim, por exemplo, as pessoas, sei lá, num perfil de Instagram se apresentam como sujeitos autistas, né, ou como sujeitos disléxicos, não que não possam ser, mas na qual esse elemento, né, apaziguador de um diagnóstico, ele vem, né, como um instrumento também de obter determinadas reivindicações, mas que, do ponto de vista da psicanálise, é interessante questionar justamente esses significantes que vão exercendo mestria no sujeito e vão, de alguma maneira, condicionando todo o processo de sociabilidade desse sujeito, né? E aí a não abertura para o questionamento, como se você estiver questionando o significante, necessariamente você está questionando o sujeito, a pessoa, né? E não é isso, né? Você está trazendo, por exemplo, tudo bem, pode ser que o sujeito seja autista, pode ser que ele seja disléxico, mas ele é mais do que isso, né? E aí perceber também quais os efeitos que esse significante promove, né, na vida do sujeito, uma vez que há essa adesão. Então, isso é um fenômeno meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que é uma tentativa de apropriação desses significantes para despatologizá-los ou tirar deles uma carga semântica negativa, ele acaba funcionando também como um espaço assim, um pouco incerto, opaco e estranho, né, de determinados posicionamentos, né, e reivindicações que, como você disse, no final das contas se aliam lá, né, esse processo patologizante. Então é uma coisa que a gente também tem pensado por aqui, sabe? Assim, como abordar isso, né? Como lidar com essas questões, enfim. Acho que é uma questão muito séria. Achei legal, cara, a forma como você se aproxima disso, né? Porque eu acho que é justamente, talvez, esses exercícios muito, talvez, irredutivelmente identitários de nomeação que nos levam de volta ao Prigent, né? É o que ele chamaria de uma costura epidérmico-semântica, né? Assim, se a gente, de algum modo, assim, né, se apresenta indissoluvelmente conectado, talvez, assim, né, a certos modos de representação subjetiva e social, né? Bom, do que a gente fica privado, então, né? Do ponto de vista da experiência social, da experiência intersubjetiva, da experiência com o corpo, né? Eu acho que o grande desafio, talvez, bom, e isso né, é um pouco lugar comum, mas talvez seja sempre importante reiterar isso, né? É esse jogo dialético entre o identitário e o não identitário, né? Entre a força do negativo, que eu acho da qual a psicanálise sempre foi um dos grandes suportes na história, assim, também, né? Assim, de produção do não idêntico, do vazio, do furo, né? Como a gente pensava agora em relação ao projeto, né? Que cria essas zonas de opacidade, de permeabilidade, enfim, assim, zonas de enigma, a partir das quais a gente se desidentifica um pouco também, assim, né, daquilo que somos, né, mas não como uma maneira, vamos dizer assim, de perder a nossa subjetividade, a nossa singularidade, ao contrário, né, mas no sentido de ampliá-la, né, assim, na medida em que a gente se desapaixona um pouco também, né, assim, por essas marcas identitárias que mais nos representam, não significa que a gente deixa de se fazer representar por elas, assim, né, mas talvez a gente aumente um pouco o nosso espectro de possibilidades em relação às nossas interfaces intersubjetivas
subjetivas e sociais, né? E eu acho que a margem de tolerância político-social a essas manobras hoje, ela está colocada num horizonte muito tenso, assim, né? Muito problemático, né? Eu acho que se a gente cair isso para o terreno da política, né, gente, aí então nem se fala, assim, né? Se a gente pensar um pouco nessa gramática do ódio que se estabeleceu hoje, né, assim, né, dentro do jogo político que se dá nos espaços intersubjetivos, talvez a gente perceba isso, né, assim, essa força de adesão passional, né, assim, a certos regimes de identidade, né, assim, que parecem ter como uma certa consequência também né, a hipertrofia da intolerância, né, das margens de não comunicação, né, assim, de falta de intercâmbio de experiências. Então, não sei, pode ser que seja um desafio para a gente jogar com esses elementos, né, saber em que medida a gente consegue conjugá-los. Mas eu estou inteiramente de acordo com o diagnóstico que você faz, assim, também, sabe? Bacana, bacana demais, Gui. Oh, eu quero te agradecer imensamente, cara. Foi muito bacana poder te escutar e trocar com você, conversar. Gente, o professor Guilherme Massara também é músico. Na sessão passada, o professor Antônio fez a fala e a gente apresentou a música que foi uma composição conjunta de vocês, né? Então tá aí novamente. Assim, foi muito bacana ouvir, cara, que sacada que vocês tiveram com aquela música. Foi muito legal, assim. Fiquei muito feliz de receber. Lá em casa virou hino, a gente estava lá tocando, ouvindo direto. E é isso, logo mais estamos aí em BH, vamos trocar uma ideia, tomar um cafezinho aí para a gente conversar, botar essa prosa em dia. Já te espero com o violão plugado aqui, então, tá? Opa! Vamos nessa. Ô, gente, eu que agradeço muito, tá? Assim, a presença de vocês, o interesse, né? Assim, e fico bem contente. Espero que a gente possa reproduzir, né? Assim, esses encontros nossos em outras circunstâncias, né? Eu acho que essa sessão de hoje talvez seja uma grande evidência, né? De que existem muitos modos de presença, né? Assim, senti vocês muito próximos aqui hoje, né? Assim, senti o calor dessa conversa aqui, como se vocês estivessem aqui, gente, assim, nessa sala aqui, cheia de instrumentos aqui, né? Ressoou tanto quanto essas violas que estão atrás de mim aqui, assim, também, tá? Muito obrigado aí pelo convite, Valeu pela demais. oportunidade. Você também se fez super presente aqui, meu caro. Então é isso, beijo e... Beijo, gente. Valeu. Até a próxima. Valeu.